Boa noite, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Gostaria de convidá-los a acompanhar esse canal. Se gostar do vídeo, deixe o like, ative as notificações no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se for comprar pela internet também, utilize o link da descrição, Shopee e Amazon.com. Muito obrigado e excelente semana. Estudo do texto, compreensão e interpretação. Logo no início do trecho, o narrador diz que sua mania de ir ao cinema foi a causa de um acontecimento inesperado. O que aconteceu de especial com ela aquela noite? Sem saber o que fazer, o narrador imagina várias formas de sair dali. Por que ele abandona quase todas as ideias que teve? O que ele encontrou para fazer enquanto aguardava? O narrador abre o livro que encontrou sobre o balcão da doceira. Qual era a expectativa que ele tinha ao abrir o livro? O que ele provavelmente pensava a respeito de dicionários antes dessa noite? Pouco a pouco, o narrador passou a ter a outra opinião sobre os dicionários, que em comparação feita por ele exprime um novo tipo de relação que ele passou a ter com essas palavras. A descoberta das palavras e de seus significados faz com que o narrador reveja a relação que até então ele tinha com as palavras. Até aquela noite, qual era para ele a utilidade de vários substantivos e adjetivos? Considera essas comparações presentes na fala do narrador. Usamos a palavra como se pega um garfo. As palavras fazem parte de nós como os olhos, cabelos e unhas. As palavras enredam-se no cotidiano como o elevador, o ônibus, o cartão de ponto. As palavras fluem com o ar que respiramos. De acordo com as comparações que tipo e uso fazia das palavras, de repente tudo mudou. O narrador afirma em um dos parágrafos do texto. O que o narrador descobriu sobre essas palavras? Ao entender o fascínio dos poetas, dos compositores, dos escritores pelas palavras, o narrador passa a ter um em comum com esses artistas. O cinema é um lugar onde se assiste a filmes que contam histórias de outras pessoas. Por que naquele cinema vazio as palavras do dicionário tiveram para o narrador um significado equivalente de um romance ou de um longo filme? Quando o título do texto, O Caçador de Palavras, que frase do último parágrafo traduz um desejo do narrador e ao mesmo tempo esclarece o título do texto? Como você interpreta essa frase? A linguagem do texto. A palavra cine é a forma reduzida de cinema, que por sua vez é a forma reduzida de cinematógrafo. Nome dado ao aparelho que permite projetar cenas animadas em uma tela. De que palavras se originam as formas reduzidas foto, moto e metrô? A palavra hall é de origem inglesa e designa uma sala ou salão situados na entrada de edifícios, particulares ou públicos. Você conhece outras palavras da língua inglesa que designam áreas de casas ou apartamentos quais? Observe o emprego do adjetivo pesado nestes dois trechos do texto. Com dificuldade, empurrei a porta da entrada, pesada. Um livro grosso, fui até ele, peguei e era bem pesado. Empregadas frases de construções diferentes, o adjetivo parece ter maior peso. De uma delas, em qual os trechos isso ocorre? Por quê? Leitura expressiva ao texto. Junte-se a um colega e leia um para o outro os 3 últimos parágrafos do texto. Durante a leitura, procure dar ênfase às emoções que o narrador vai experimentando durante o processo de descoberta do valor das palavras. Valorize palavras e expressões como a cadência dos sentimentos, dançam, viagem, fulgurantes e trilha das palavras. Quando estiverem satisfeitos com o resultado, apresenta a leitura à classe. Trocando ideias. Júlio, personagem do conto, descobre o encantamento com as palavras ao folhetar um dicionário. E você, alguma vez também se encantou com palavras? Se sim, em que situação? Ouvindo uma música ou uma declamação de poesia? Lendo um livro? Conte para os colegas. Envolvido com as palavras, Júlio esquece a situação aflitiva em que estava. Que tipo de leitura faz você se esquecer do mundo ao redor? O que você acha que poderia ser feito em sua sala de aula ou em sua escola para que os alunos passassem a ler mais? Produção de texto. O poema Imagem. Leia e veja os poemas a seguir. Pende, pêndulo, pêndulo, pêndulo. Veloque, velocidade, velocidade,
velocidade e velocidade. 11 de setembro de 2001, 11 de setembro, 10 de setembro, 9 de setembro, 11 de setembro de 2001, 10 de setembro de 2001. Pluvial, 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 fluvial, fluvial, fluvia. Esses poemas apresentam uma diferença bastante grande em relação aos que você leu nos capítulos anteriores. Na sua opinião, eles foram feitos para serem apenas lidos? No primeiro poema, que objeto a disposição do poema sugere? Que relação há entre a parte escrita e o formato do poema? Observe, no segundo poema, a sonoridade, a formação da palavra, a velocidade e a impressão de movimento. Sonoramente, que repetição do som você sugere? Que o aparecimento gradual da palavra velocidade sugere quanto ao movimento? O terceiro poema, constituído de datas. Observe as torres formadas por essas datas. Qual é a última data registrada em preto em cada uma das torres? Troque ideias com os colegas. Que fato internacional abalou o mundo nesse dia? No quarto poema, o autor também faz uso de recursos visuais. Aqui as palavras fluvial e pluvial, que formam o poema, se referem. Que relação há entre e as formam o conteúdo do poema? Além de explorar a sonoridade, um poema pode fazer uso de outros recursos, como os visuais e os gráficos. Isso quer dizer que o poeta pode reorganizar seus versos de uma maneira incomum, dispondo-os de modo que mostrem, por exemplo, o formato de algum objeto ou explore as letras, o significado das palavras, como nesses poemas você acabou de ler. Muitos poemas são criados não apenas para serem lidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia, um desenho ou um cartaz. Trabalhando com as letras, com as palavras e seus significados, o poeta procura transmitir por meio deles, além de emoções e sentimentos, ideias de movimento, cor, forma, etc. Os poemas que fazem uso desse recurso são chamados de poemas concretos. Veja outros exemplos de poemas concretos. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ra, terra, ter, rate, erra, ter, rater, ratera, terra, terra. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Muito obrigado, depois continuaremos. No Agora é Sua Vez. Tenha excelente semana, se inscreva no canal, subscreva, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, uma boa noite.